Fala moçada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, acabou que a gravação que a gente fez, a live, eu acabei perdendo o vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou separar aquela nossa aula em duas partes, né? Então, aí nós vamos ter dois vídeos sobre escolas da antropologia. E é tão até bom que a gente amplie um pouco mais para a semana que vem eu liberar a segunda parte. E na primeira parte, então, a gente vai abordar as primeiras escolas, né? Então, vamos lá. Então, galera, quando a gente fala das escolas da antropologia, a gente lembra, né, só para relembrar um pouquinho, que antropologia. Cadê minha canetinha mágica? Então, minha canetinha mágica. A gente lembra que a antropologia, né, ela é uma das três áreas das ciências sociais. Lembrando que nós temos a sociologia, a ciência política e a antropologia. Então, é delegada à antropologia a grande função, né, de compreender aí a diversidade cultural dos povos, né? Então entender aí o elemento humano, né, e como existe essa diversidade de hábitos, de normas e de valores em diferentes momentos da história também. E para isso, né, nós temos uma longa caminhada aí desde o século XIX. Recomendo aí que, se você quiser saber os antecedentes da primeira escola, que é a escola do a antropologia evolucionista, recomendo aí que vocês assistam. Vou indicar aí o card do vídeo Antecedentes do Evolucionismo, onde a gente faz um panorama desde o século XVI até o século XVIII, né? Já que a antropologia evolucionista tem seu início lá no século XIX. Então, galera, vindo aqui, esse primeiro vídeo a gente vai abordar sobre a antropologia evolucionista e sobre a escola, né, a primeira escola aí que faz o questionamento sobre críticas, né, ao evolucionismo cultural e também ao etnocentrismo, que acaba sendo uma das consequências perversas aí da escola evolucionista. Tranquilo, moçada? As outras três escolas vão ficar num segundo vídeo que vai ser para o conteúdo da nossa próxima semana, beleza? Então tá bom, vamos lá. Então, galera, antropologia evolucionista. Então, a ideia de evolução, ela esteve muito presente no século XIX, né? O século XIX, para a ciência da natureza, foi um século riquíssimo. Nós tivemos aí os estudos de Charles Darwin sobre a origem das espécies, que fez com que tivesse uma ideia, né, de que todos nós temos um determinado ancestral, então fez com que as espécies passassem por um processo de evolução no planeta Terra. É claro que eu não sou biólogo, né, então aí tem vários vídeos interessantes para vocês entenderem sobre o evolucionismo biológico, mas com isso, como esse pensamento esteve muito presente no século XIX, isso contribuiu muito para se acreditar também que os costumes, que os povos e que as etnias, elas também deveriam passar por um processo evolutivo, galera. Então, né, nós estamos aqui situados no século XIX, como aborda no slide. É importante ressaltar que ela é a primeira teoria antropológica, então essa é uma contribuição inegável do evolucionismo para explicar. Eu utilizei o termo diversidade, pode parecer um pouco anacrônico, que talvez naquele período não se falava tanto em valorização da diversidade, mas para a gente ter uma noção hoje de que foi uma forma, né, de explicar as diferenças culturais. Né? Então, a ideia dos estágios evolutivos mesmo de Morgan, que é o primeiro autor que nós abordamos, a ideia do estágio evolutivo desse autor era uma ideia também de você classificar, né? Porque os povos europeus tinham uma determinada tecnologia e os povos da América, por exemplo, não tinham, né, algum tipo de tecnologia. Então, para isso, né, Morgan fez aí esse estágio de evolução baseado, segundo ele, era um estágio linear, ou seja, todos os povos deveriam passar por esses estágios.
o estágio de selvageria, de barbárie e de civilização. Então, essa é uma ideia de linearidade, né? Então, no seu livro, né, chamado Sociedade Antiga, ele defendia essa ideia, né, dos 3 estágios evolutivos, de que todos os povos deveriam chegar até o topo, né? Alguns povos, vamos dizer assim, lá no século XIX, segundo este autor, estavam em diferentes estágios e cada um deles deveriam caminhar, né, para chegar todos ao nível do que era um parâmetro de civilização. E aqui, para ficar um pouco mais detalhado, né, eu trouxe esse espécie de infográfico, né, que serve para a gente observar. Então, a selvageria viria até um estágio da selvageria inferior, passando pela selvageria média até a superior. Então, começa lá nos momentos de pré-história, né, onde nós éramos caçadores-coletores. Então, ele cita ali, né, a pesca, a linguagem e o uso do fogo como a selvageria média. Como a selvageria superior seria a utilização de arco e flecha. E aí a primeira transição, né? Então a invenção da cerâmica. Então ele coloca a invenção da cerâmica como um momento aí da barbárie inferior. A barbárie média seria a domesticação de animais, por exemplo, né? E a utilização de agricultura também. E na barbárie superior, a utilização de armas e de instrumentos de metal. E o ponto-chave aqui, que é a civilização, seria a invenção da escrita. É claro, né, galera, que a gente pode observar, escrito, essa teoria sendo pensada por um europeu, será que tinha algum interesse aí de dominação, de subjugar e de avaliar uma cultura como civilizada e a outra como não civilizada? Será que teria alguma possibilidade aí de se pensar, então, essa ideia de dominação de um povo sobre a outra? Será que isso também não era interessante, então, para os povos europeus? Então, são perguntas que não querem calar, que vocês podem utilizar aí para o nosso fórum de debates, né? Falar sobre esses assuntos. Então, outro autor aqui, né, muito importante do evolucionismo é o Edward Taylor. Né? Ele é um autor de um conceito de cultura que é muito utilizado até hoje em dia. Né? Nós vemos muito no senso comum as pessoas utilizando a palavra cultura no sentido de dizer, fulano tem cultura, logo tem educação. Uma pessoa não tem cultura, não tem educação. Mas esse é um sentido de cultura do senso comum. Né? Na antropologia, desde o século XIX, desde os autores evolucionistas, pensava que todos os povos têm um tipo de cultura, né? Então, a cultura é um complexo, né, que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Esse conceito de cultura é muito parecido com o que a gente vê lá no primeiro ano com o conceito de socialização primária e secundária também. Ou seja, todos nós somos, pelo nosso contato com outras pessoas, temos nos introjetado uma série de hábitos, de costumes, de valores, para que nós adentrássemos dentro do nosso grupo familiar, nosso bairro, por exemplo. Então pense numa determinada regra de convivência informal que existe, né? Até algumas que são formais. Por exemplo, na hora de almoçar, na minha família tem o hábito de botar camisa, né? Então não se pode comer ou almoçar sem camisa, por exemplo, é um hábito da minha família. Isso veio de acordo com a cultura da minha família. Mas, por outro lado, né, pensamos, na minha rua não se permitem que jogue lixo fora da lixeira. Tudo bem que isso é uma regra também, uma lei, né, municipal de proteção do meio ambiente e de ordem pública também, para que não se jogue lixo no chão. Mas pode ter uma rua que se permite isso. Então essa é a ideia, tá, galera? De esse complexo aqui, de conhecimentos, crenças. Então, por exemplo, cada cultura, né, tudo bem que hoje existem algumas religiões que foram mais disseminadas pelo mundo, por exemplo, como
o cristianismo, e até o islamismo também, né, consegue permear aí boa parte dos continentes, mas existem crenças que são particulares de uma cultura, artes que são particulares de uma cultura, conhecimentos também, costumes também. Então, Edward Taylor nos trouxe aqui um riquíssimo conceito de cultura. Beleza, galera? Então, para a gente avançar, muito se fala sobre antropologia evolucionista, se chama também o conceito de darwinismo social, que é aquela ideia, né, porque Darwin colocou muita questão de que o mais apto vai conseguir passar pelos estágios evolutivos, né? Então aqueles seres, aqueles animais que eram menos aptos acabaram perdendo a luta pela evolução. Então tem muito o darwinismo social, né, que foi esse utilizado pelo autor Herbert Spencer, trouxe muito essa ideia de que também algumas pessoas iriam evoluir e outras não. Apesar de que isso é uma analogia bem questionável, né, dentro das ciências sociais e da antropologia também, mas de qualquer forma é interessante para vocês, para aqueles que não conhecem ou já ouviram falar também, o darwinismo social é praticamente quase um sinônimo aí da antropologia evolucionista. Sim, tem a ver com o evolucionismo cultural. Tranquilo, galera? Então, para a gente concluir sobre evolucionismo, a gente chega aqui nossas consequências, né? As consequências do evolucionismo cultural teve a questão importante de se colocar, né, como uma área acadêmica, a antropologia entrar aí para as universidades, mas por outro lado também a gente teve alguns problemas, né? Então essa hipótese de que as sociedades têm tem sempre um início no estado primitivo e se tornam civilizadas com o passar do tempo, é uma hipótese hoje considerada ultrapassada, né? Porque, por exemplo, várias comunidades indígenas, por exemplo, como você vai avaliar, né? Elas teriam que sempre seguir um padrão considerado ocidental, europeu, né? De comportamento, de hábitos, de crenças. Então, é muito complicado, né? Você colocar um determinado comportamento como superior e outro como inferior. Então, esta é uma consequência complexa e complicada aí do evolucionismo cultural. O segundo ponto é que essa tese contribuiu para a dominação europeia na África e na Ásia. Lembrando aí que século XIX rolam várias conferências onde a Europa, né, os países europeus, principalmente França, Bélgica, Inglaterra, Portugal também, dominaram, né, o chamado de neocolonialismo, o período onde eles dominam ali vários países da África e da Ásia. Então isso faz com que eles consigam ter rotas de comércio privilegiadas, que eles consigam dominar a extração de matérias-primas em vários territórios. Então, isso pode ter justificado aí o argumento de que esses povos, já que eles eram povos primitivos, inferiores, os povos civilizados, europeus, né, deveriam exercer influência sobre essas etnias primitivas, galera. Então, aqui, esse segundo ponto é muito interessante para a gente pensar aí as consequências do evolucionismo cultural. Beleza? Então, seguindo aí, nós temos o culturalismo de Franz Boas, moçada. Então, galera, Franz Boas, né, é um alemão que vai fazer um trabalho lá no Ártico Norte, um trabalho de geografia, mas ele também convive com os esquimós. E ele passa a observar que os esquimós do Ártico Norte, ali em cima do Canadá, eles tinham habilidades de caça, de foca e habilidades também de reconhecimento do território muito avançadas, né? E ele falava, não, esses povos não tem como considerar eles como povos inferiores ou primitivos, não tem como. Então, por isso, ele é um dos primeiros autores da antropologia a rejeitar a ideia do evolucionismo. E com isso ele defende, então, uma visão histórica da cultura, né? Ele passa assim, não vamos observar todas as culturas da mesma forma, da mesma classificação, né? Daquela ideia lá de selvageria, de barbárie e de civilização. Vamos considerar elas sobre sua perspectiva própria, né? Sobre sua perspectiva histórica. Então daí surge o culturalismo, que cada cultura vai ter uma especificidade
e eu tenho que analisar essa especificidade de acordo com suas particularidades. Então, tem essa capacidade, né, de ser uma análise aí compreensiva das características de qualquer sociedade. Então, com a teoria culturalista de Franz Boas, surge essa possibilidade aí de você ter um conceito de civilização que passa então a ser relativizado. Então, civilização não passa a ser apenas uma ideia de que existem povos civilizados e povos primitivos ou povos bárbaros, mas que todos os Homo sapiens, todos os seres humanos, somos parte da mesma civilização, né? Então, essa basicamente é a ideia do culturalismo de Franz Boas. Então, com isso, essa é a primeira crítica, né? A não linearidade da cultura. Então, não passa a se ter mais aquela análise linear, né, da análise cultural, mas passa-se a pensar, então, que cada uma tem a sua própria formação, seu próprio desenvolvimento, né, próprio, enfim, cada uma passou do estágio lá de caçadora e coletora para fazer as primeiras pescas ou para desenvolver a agricultura, enfim, de acordo com as suas especificidades. Então, por exemplo, ele, além de ter os trabalhos que ele fez, né, com os povos esquimós lá do Ártico Norte, por exemplo, se a gente for pensar a própria questão da China, né, a China, mesmo não tendo tanto contato, tanto pensamento imperialista como a Europa, por exemplo, também teve descobertas importantes, como o papel, né, como a pólvora também. Então, as próprias embarcações, né, essa tecnologia de construção de embarcações, também era presente aí no país chinês. Então, com isso, galera, a gente pode pensar aí duas questões. Com os estudos de Franz Boas, em que quebra-se, é a primeira teoria que quebra e faz a crítica ao evolucionismo, nós começamos a pensar então duas possibilidades. Já que não existe uma cultura considerada como superior e outra inferior, então isso acabou gerando um movimento chamado de relativismo cultural, né? Então, como o próprio nome já diz, né, a ideia do relativismo cultural é uma ideia de que, já que não existe um padrão a ser seguido, então todos os comportamentos podem ser relativizados, né? Então, não existe um comportamento superior ou inferior. Então, após esses estudos de Franz Boas, né, fica forte na antropologia não admite a ideia de um desenvolvimento constante e ascendente, né, naquela ideia de que você deveria ter um determinado padrão a ser seguido, como anteriormente defendiam os evolucionistas. Então, esta forma de analisar é uma forma de que não existem normas e valores absolutos. Não devemos avaliar o outro a partir de nossos valores e normas, como se estes fossem um padrão a ser copiado. É claro que mais para frente vai rolar um embate, né, entre os relativistas e os universalistas, que, junto com o estruturalismo, pensavam, não, nós temos sim algum padrão, né, alguma ideia de universalidade enquanto espécie, e por isso nem tudo poderia ser não classificado, não julgado assim, né? Como, por exemplo, comportamentos, condutas violentas, né? Ou que gerem o ódio, enfim. E por último, uma última consequência aí da teoria cultural de Franz Boas foi a ideia do difusionismo. Então, o difusionismo ele é bem interessante para a gente pensar a própria realidade brasileira, né? Da nossa cultura brasileira. Então, é uma ideia de que as culturas elas se desenvolvem através de empréstimos, ou seja, trocas culturais, né? Então, uma cultura tem contato com a outra, então a partir daí surge um novo costume, né? Uma nova forma de se comportar, um sincretismo religioso, por exemplo. Então, o empréstimo ou imitação cultural é uma dessas ideias, né? Que não existiria uma cultura pura, única, né? Mas todas elas surgem e vão se manifestando por conta dessas interações. Então é como se pensasse na ideia de um mosaico, né? Então, para os difusionistas, a cultura deveria ser pensada como um mosaico, onde toda essa diversidade vai se integrando, né? Difundindo aí práticas, saberes
que vão sendo absorvidos por outros grupos também sociais pelo contato entre seus membros. Então, por exemplo, até uma própria pergunta aqui, né? A cultura brasileira, por exemplo, surge, né, desse sincretismo aí de várias culturas europeias, africanas, asiáticas também, enfim, e a partir daí vão formando uma nova cultura e um novo território também. Tranquilo, galera? Então a ideia, né, foi apresentar a antropologia evolucionista e também as críticas aí feitas pelo culturalismo. No próximo vídeo a gente vai abordar sobre o funcionalismo, estruturalismo e interpretativismo. Valeu, moçada! Muito obrigado pela atenção de vocês e acompanhem lá as atividades pelo Classroom.